Beleza, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos agora com alguns exercícios sobre força magnética. Primeira questão. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, sendo o ângulo entre a velocidade e o campo de 60 graus. Determine a força magnética. Pede para determinar a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com a velocidade de 5 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Ou seja, como é que a gente faz essa questão? Deixa eu abrir aqui um lugar para a gente escrever. Lembrando que a equação para a força magnética vai ser a carga dessa partícula vezes a velocidade da partícula vezes o campo magnético, onde essa partícula está dentro desse campo, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Com isso, ele dá aqui que a carga elétrica dessa partícula é de 4 microcoulombs. Esse micro aqui é o prefixo que referencia 10 elevado a menos 6, ou seja, a gente vai ter a carga aqui de 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. O que ele mais dá aqui na questão? Ele dá que o campo magnético é 8 Tesla. O campo magnético é de 8 Tesla. O θ é 60 graus, que é o ângulo formado. Ele pede que determine a força magnética que atua sobre a carga. Foi lançada com a velocidade de 5 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Ou seja, a gente também tem a velocidade, que é de 5 vezes 10 elevado ao cubo metros por segundo. Aí aqui a gente já pode jogar direto na equação, né? Tá tendo todos os dados que precisamos. A força magnética será igual à carga 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a velocidade, que é 5 vezes 10 elevado à terceira, vezes o campo magnético, que é 8 Tesla, vezes o seno de 60 graus. Aqui era 60. 60 graus, seno de 60. Fazendo as contas, 4 vezes 5, vamos ter 20. Aqui a gente tem 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado ao cubo. Soma as potências. Menos 6 mais 3 dá 10 elevado a menos 3. Certo? Certinho, certinho. Vezes 8 vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso, raiz de 3 sobre 2. Aí a gente pode aqui simplificar. O 20 aqui a gente já pode cancelar com esse 2. Vai sobrar um 10 aqui. Esse 10 vezes esse 8 vai nos dar 80.
Ou seja, temos que a força magnética, né? É igual a 80 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 3. Em newtons, né? Aqui é o resultado que a gente acha, né? Aí, fazendo essa conta aqui na calculadora. E isso aqui, vocês podem colocar na calculadora. Vai dar aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 1 newton. Ou seja, a resposta aqui, 1,4 vezes 10 a menos 1 newton, é a letra D. Indo para a próxima questão. Imagine que 0,12 newtons seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 teslas. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre a velocidade e o campo seja de 30 graus. Vou colocar aqui o lugarzinho para a gente escrever. Lembrando da equação, a gente tem que a força é igual a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de θ, que é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Ele dá a força, que é 0,12 newtons, a força magnética, é de 0,12 newtons. Ele dá também, sobre uma carga elétrica, a carga dessa partícula é de 6 microcoulombs, ou seja, a gente tem que a carga aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Ele deu o campo magnético, né, que é 5 teslas. Deu o θ, que é 30 graus. E ele pede a velocidade. A gente tem a força, aqui, certo. Tem a carga, tem. A força é o que ele pede. O campo ele deu, 5 teslas. E o seno de θ, θ a gente tem 30 graus Celsius. 30 graus do ângulo. Substituindo os termos aqui. Então, antes de substituir, para facilitar, a gente vai isolar a velocidade, que é o que ele quer encontrar, né? Isolar a velocidade. Velocidade. Aí deixa a velocidade e passa a carga, o campo e o seno dividindo. A força magnética sobre a carga, o campo e o seno de θ. Nós teremos que a velocidade é igual a força é de 0,12, a carga é 6 vezes 10 elevado a menos 6, o campo, 5 teslas, vezes o seno de θ. Seno de θ é 30, o seno de 30 é 0,5. O que a gente pode fazer? Tem o 10 elevado a menos 6, a gente pode jogar esse 10 para cima, com a potência positiva, né? Velocidade vai ser igual a 0,12 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui nós teremos 6 vezes 30, 6 vezes 5, que dá 30, vezes 0,5. Um número multiplicado por 0,5 é o mesmo que dividir por 2, que
que é o meio, né? Dividir por meio. Aí 6 vezes 5, 30, dividido por 2, né? Que é vezes 0,5, vai dar 15 aqui embaixo. Com isso, a gente pode pegar aqui esse número e multiplicar. Aqui é positivo. A gente pode separar esse 10 aqui em duas potências de 10. Para poder multiplicar esse número aqui, para poder a gente dividir por 15, né? Ou seja, a gente pode fazer aqui 0,12 vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira. E aqui continua 10 a sexta, né? Dividido por 15. Isso aqui, ó. 0,12 vezes 10 a terceira, a gente anda 3 casas aqui nessa multiplicação. Ou seja, aqui vai ficar 120 vezes 10 a terceira, dividido por 15. 120 dividido por 15 vai dar 8. Porque se a gente multiplicar 8 vezes 15, dá 120. 4 vezes 15, 15 mais 15, 30. 4 vezes 15 dá 60. 8 vezes 15, 120. Ou seja, a velocidade que a gente achou é de 8 vezes 10 ao cubo metros por segundo. É a velocidade dessa partícula onde ocorreu uma força magnética de 0,12 newtons. É a velocidade que essa partícula se encontrava. Partindo para a próxima questão. Uma carga elétrica, essa aqui é de assinalar. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético. Ela sofre sempre, todas as vezes, a ação de uma força magnética. Segunda frase, a força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. É para a gente dizer qual opção está correta. Somente a primeira, somente a segunda, todas estão corretas ou todas estão incorretas. Vamos analisar cada frase. A primeira fala que uma carga elétrica submetida a um campo magnético sempre vai sofrer uma ação de força magnética? Não, né, gente? Se essa carga elétrica estiver dentro do campo e ela tiver a velocidade nula, velocidade for zero, a força magnética também será zero. Certo? Ou seja, a primeira está errada. Vamos ver a segunda frase. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento, ele está em movimento, então existe uma força magnética, dentro de um campo magnético, é sempre perpendicular à velocidade da carga. Só lembrar da regra da mão direita, daquele desenho que a gente fez, onde a gente tem o campo magnético aqui, e a gente tem a velocidade aqui, né? E a força é sempre... A força é sempre perpendicular. Ou seja, ela faz 90 graus aqui, com o campo, e também faz 90 graus aqui com a velocidade. Ou seja, essa segunda frase aqui está correta. Ou seja, a letra B, somente a segunda está correta, a primeira não está. Todas estão corretas também não é, e todas estão incorretas também não. Ou seja, a resposta é a letra B. Indo para a próxima questão. Um elétron em um tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo, com a velocidade de 107 metros por segundo. Aplica-se um campo de indução magnética de 2 teslas paralelo ao eixo do tubo. A força magnética que atua sobre o elétron, quanto vale?
Agora vamos pensar essa questão. Vou botar aqui um lugar para desenhar. Se a gente tem esse tubo de raios catódicos aqui assim, ó. A gente tem o tubo aqui. E a partícula está aqui dentro. E ela tem uma velocidade paralela a esse tubo. Ou seja, os dois estão nesse sentido, estão paralelos. Aí ele fala que aplica um campo de indução magnética paralelo também ao eixo do tubo. Ou seja, aqui a velocidade. E o campo magnético vai estar aqui também. Ó. Nesse mesmo sentido. Estarão paralelos. E como a gente lembra que a força magnética é a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de θ. Onde esse θ é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade. O ângulo entre os dois aqui não existe, é zero. Os dois estão apontando para o mesmo lado. Ou seja, aqui ó, o seno de θ, θ é zero. O seno de zero é igual a zero. Se o seno de zero é zero, quando você colocar aqui, toda essa equação vai ser zero. E a força magnética vai ser zero. Ou seja, a força magnética será nula. Resposta, letra B. A força será nula. E por hoje é só, gente. Boa sorte e até mais.